Boa noite a todos vocês aqui presentes. Nós saudamos também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelos canais depois que ficará gravado. Muito obrigado pela, mais uma vez, nos incumbir da tarefa de falar sobre o Evangelho de Jesus. E o tema que nós trouxemos hoje, ele se encontra então no capítulo da Gênesis, tá? O bem e o mal. E o trabalho que nós vamos fazer hoje é para falar sobre a origem do bem e do mal, tá? Então, um capítulo bastante interessante que nos aflige muito nos tempos de hoje. Há muita revolta, muita indignação, e a nossa psicosfera sofre nos dias atuais. Então, um pouco desse entendimento, desse consolo, para que nós possamos ressignificar e entender o nosso comportamento. Antes de mais nada, quando falamos da origem do bem e do mal, sempre fazemos um recorte do que é Deus. E também cabe perguntar se alguém vem à casa espírita pela primeira vez, identifica por gentileza. Não? Todos os frequentadores, que bom. Quando falamos então e vamos buscar a consciência exata do que é Deus, nós então encontramos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, as melhores explicações. Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, portanto, Deus é eterno. E se Deus é eterno, Deus sempre esteve. Deus sempre existiu. Deus sempre foi. E nesse sentido, então, quando nós buscamos a sua origem e olhamos para trás, nós temos certa dificuldade de enxergar a eternidade para trás. Porque nós sempre tentamos buscar o ponto em que tudo começou. Por mais que a gente entenda da eternidade, mas a gente fica buscando. Quando olhamos para frente, um pouco mais fácil a compreensão. Então ele sempre vai estar, sempre vai existir. Muito bem. Se toda a sua obra, e se tudo que vem de Deus é perfeito, e se Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso, tudo que advém então da sua criação também é uma criação boa, justa e misericordiosa. Então, nós temos aí, já de cara, dificuldade em encontrar a origem do mal, percebe? Se Deus houvesse criado uma força de potência, ou se sempre existisse uma força maligna de potência igual à de Deus, então não seria algo criado por Deus. E em sendo assim, haveria então uma força ainda maior e antecessora que teria criado então essa força maligna. A própria Gênesis nos trata como Satanás, como o diabo, como quem. E seria então esta força criadora antecessora. Então aí haveria uma confusão na criação e propriamente no conceito do que é Deus. Se essa força fosse então criada por Deus, uma força maligna, e que não tivesse a sua mesma potência, criaria ele uma força antagônica para lutar contra ele próprio. Então a sua criação não seria perfeita, não seria boa, não seria justa. Então concluímos que a origem do bem e do bom está em Deus, e logo toda a sua criação tende a aperfeiçoar-se para o bem e para o bom e para o puro. E em sendo assim, criados por Deus, todos nós, simples e ignorantes, para que pudéssemos percorrer uma trajetória de aperfeiçoamento, de evolução, de depuração, para que pudéssemos nos tornar então espíritos puros, trabalhadores. Fazemos uma trajetória e nos aproximamos
da perfeição de Deus. Não perfeitos como Ele, mas perfectíveis. Caminhamos sempre para o caminho do bem. Então, onde está a origem do mal? É a pergunta. E a origem do mal, ela tem principalmente duas fontes. As nossas paixões, principalmente, e o mal que nós poderíamos evitar. As nossas paixões que são colocadas na nossa trajetória para que nós possamos experimentar, para que nós possamos nos tornarmos criaturas virtuosas, moralmente virtuosas. E nesse sentido, então, nós vamos experimentando à medida em que vamos evoluindo. E as paixões estão sempre no nosso caminho para nos testar a resistência, para nos tornarmos, então, criaturas valorosas e virtuosas na nossa trajetória. Eu sempre lembro a vocês, na nossa passagem pelos reinos, é sempre importante para que a gente faça a conexão e entenda e consiga entender quando é que o mal entra e quando ele se apresenta. Principalmente quando nós passamos pelos reinos, então, só relembrando, no reino mineral são impregnados em nós as primeiras impressões. Quando passamos pelo reino vegetal, ficam em nós as sensações. Quando passamos pelo reino animal, os sentimentos. E quando adentramos no reino hominal, e é aí que começa então a nossa história. Dotados de raciocínio lógico e contínuo, somos dotados nesse momento de livre-arbítrio. E aí podemos então começar a escrever a nossa história, a nossa trajetória. E nesta parte da trajetória são apresentadas a nós as paixões também, os vícios, os defeitos, o orgulho principalmente, o egoísmo, a inveja, a vaidade e grande parte do mal que nós vamos trazendo para muito perto de nós advém então dessas paixões, desses vícios, desses defeitos. E é preciso que nós aprendamos a lidar com isso. Espíritos recém-saídos, ou espíritos em estado de infância, saídos do mundo primitivo e adentrando o mundo primeiro de provas e expiações, acaba por fazer um mau uso de uma ferramenta, talvez das maiores dádivas que a gente possa ter recebido, que é o livre-arbítrio. O equívoco, como nós vamos agindo em estado de infância, nos traz o acúmulo de muitos débitos. E até então que a gente possa perceber que o caminho que nos leva a Deus, o mais seguro dos caminhos, é o caminho do amor. Ah, como nós custamos a aprender. E quando aprendemos, aos poucos, temos extremas dificuldades em aderir. Então, o caminho do amor, que é o caminho ensinado para nós por Jesus, e que nos torna um caminho seguro. Mas as paixões nos apresentam atalhos diversos, inúmeros, o tempo todo. E atalhos que não são seguros. E pela nossa, vamos chamar de pouca experiência, pouca vivência, nós cedemos a essas paixões. E tomamos os atalhos, no sentido de buscarmos um caminho mais curto, o caminho da troca, o caminho do interesse, e as paixões vão então se impregnando e nós contraímos débitos. E para que a gente possa deixar exatamente os vícios, os defeitos, e começar a trazer para a nossa vida as virtudes, a moral elevada, nós precisamos passar pelas experiências e pelas vicissitudes. A pouca fé, a pouca crença, aliada ao pouco entendimento. Jesus nos alerta sempre: irmãos, amai-vos e instruí-vos. E a parte do instruí-vos
é essa que a gente toma atalho. E precisamos sempre de alguém que nos indique o caminho, percebem? Quando nós olhamos toda a nossa trajetória, nós sempre precisamos de alguém que nos dissesse por qual caminho nós deveríamos ir. E isso é até hoje. E nós entramos em conflitos extremos com os nossos semelhantes, porque nos conhecemos muito pouco até hoje. São muitas as nossas encarnações já, mas muitas outras ainda virão. Mas percebam que nós temos extrema dificuldade de tomar o rumo por conta própria. Nós sempre dependemos da validação de alguém, e muitas vezes, pela pouca busca, pela pouca pesquisa, pela pouca instrução, determinamos que somos todos espíritas neste ambiente, nesta casa. Quantos de nós já conseguiu se dedicar não ao estudo profundo, mas uma leitura pelo menos das 5 obras básicas completas já? Levantem a mão para mim. Percebe? O Espiritismo é um compêndio, uma coleção, um guia, um roteiro, mas que é meio. A doutrina espírita e a obra codificada para nós é meio de nos instruirmos com segurança, com base científica em primeiro lugar. A atenção toda de Kardec voltada para a parte científica. É o primeiro do tripé. Depois vamos à parte filosófica, que não dogmática nos permite o melhor entendimento e o questionamento, e a reflexão, e o reposicionamento, e a ressignificação, o tempo todo. Leia o livro dos Espíritos com 15 anos, leia com 20 anos, leia com 30 anos. Cada passagem que você faz é um novo momento. E depois de 160 anos, quando tomamos a leitura, parece que foi escrito hoje à tarde. Nem parece que já faz tudo isso. Porque a base é científica, então ela não se perde. E ela evolui. E quando lemos, refletimos, essa experiência nos permite uma conexão lógica com o entendimento da criação e com o entendimento das coisas. E as orientações fantasiosas ou recheadas de interesse vão perdendo sentido, porque não se conectam mais, não respondem mais aos nossos anseios. E com todo respeito a tudo e a todas as religiões e tudo que nos foi colocado, mas o grande valor ainda da doutrina espírita em nossas vidas é a possibilidade do estudo lógico, com metodologia e base científica, para que nós possamos exatamente questionar. E daí a maravilha das obras complementares, dos espíritos benfeitores, que vão depois aprofundando cada um dos temas. Leon Denis tem uma obra maravilhosa. O problema do ser, do destino e da dor. Se não é essa a grande questão ainda de todos nós que habitamos esse planeta. De onde é que a gente veio? Essa ainda é a grande questão. Onde a gente está? Por que a gente está? E para onde a gente vai depois? Esse ainda continua sendo o grande questionamento da humanidade. E o temor da morte que se apresenta, pois assim foi construído, que se a gente não for bom no nosso lugar, não passaremos pelo juízo final. Talvez ficaremos fadados a uma eternidade, num lugar que não há como sair.
e o melhor entendimento do que é Deus não fecha com esse conceito que nos foi passado até então, porque Deus é bom, Ele é justo e é ainda misericordioso com as nossas falhas. E Ele, sendo justo, nos permite, com a reencarnação, com o processo reencarnatório, o maior de todos os exemplos da justiça divina, que nos concede, quantas necessárias forem, a nossa rematrícula na escola da vida, para nos depurarmos, para avançarmos, para reparar as nossas faltas, entender e reparar os nossos erros, e avançar, de mãos dadas com a lei do progresso, entendendo que o caminho do amor é o caminho mais seguro, e que o mal pode ser evitado se nós trabalharmos o autoconhecimento. E quando então seguimos a recomendação e o melhor entendimento daquilo que nos diz o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo não é menos importante, porque ama o próximo como a ti mesmo. Mas eu não sei o que é me amar. Eu tenho extrema dificuldade. E não deve ser confundido com o egoísmo, com o narcisismo, não. Entender-se, entender em que estado está, em que estágio está, entender as suas faltas, entender as suas possibilidades, nascer de novo, fazer as propostas de melhoria. Santo Agostinho nos ensinava, né? Passar em revista todos os dias. Fiz todo o bem que poderia, ajudei todos quanto pude, e naquilo que não fiz bem feito, me proponho a fazer melhor amanhã. E quando entendemos também a proposta dos espíritos benfeitores que codificam, né, que ajudam na codificação, o bom espírita é aquele que procura incessantemente domar as suas más inclinações. Autoconhecimento, para que eu possa domar as minhas más inclinações, eu preciso entendê-las, depois preciso aceitá-las, me despojar do meu orgulho e entender: sou falho, tenho defeitos e me proponho todos os dias a melhorar um pouquinho. Vou me tornando uma pessoa boa, uma pessoa de bem, que é a grande proposta da doutrina espírita. Não nos tornemos bons espíritas, nos tornemos pessoas de bem, criaturas de bem. Há uma porção de criaturas de bem que não são espíritas, então não é essa a proposta. A proposta é que nos tornemos irmãos em sintonia, fraternos, solidários, vivendo o amor ensinado por Jesus. A sua proposta reencarnatória alcançou o máximo valor, não por aquilo que ele disse, mas pelo testemunho de vida, em que tudo aquilo que ele nos recomendou, definitivamente ele viveu, e nos mostra que é possível viver sem o mal. Então o mal não nos é imposto para que nós passemos pelas experiências. O mal é colheita daquilo que não soubemos plantar por falta de discernimento, por falta de entendimento, por um estado ainda primário de aprendizagem. Mas a proposta reencarnatória nos permite esta reparação do entendimento. Uma passagem de Chico, que estava com os seus, e sempre a gente escuta os causos do Chico, né? E é tão bom sempre. Mas
chegando com um grupo, eles iam almoçar num lugar, e do outro lado da rua, um mendigo, ali, mas muito maltrapilho, e ele deixa os seus e atravessa a rua. Mas Chico, vamos almoçar, só um pouquinho, vai com ele, e fica ali uns minutos e volta. E relata que há muito não via um espírito de tanta luz, e que aquele mendigo que ali estava era a última encarnação dele no nosso planeta, e que ele havia pedido para passar por esta prova para terminar a sua depuração antes de mudar de estado. Percebamos todos uma outra passagem de Raul Teixeira, e no congresso, se não me falha, no estado de São Paulo, chegando ao restaurante, ele vê uma pessoa ali, uma criatura, mexendo no lixo, ficava, e ele pede licença, consternado, estou indo num restaurante para almoçar, e ele vai, e aí ele é orientado por um bom espírito que não interfira, deixe essa criatura, ele precisa passar. Aquela criatura que estava ali, numa outra encarnação, deu o seu nome àquela avenida em que ele estava ali, nessa encarnação, comendo do lixo. Pois naquela outra não soube lidar com a vaidade. Então, recebeu a incumbência de nessa vagar por aquela avenida que em outra encarnação foi dado o nome em sua homenagem. Nós definitivamente não sabemos as provas e as expiações pelas quais nós temos que passar. Ainda bem, porque nós podemos fazer o exercício do amor incondicional, de nos esforçarmos sem as condicionantes que nos regem os arranjos em que nós estamos encontrados agora, nos nossos arranjos familiares, nos nossos grupos de amizade. O que vale é o melhor entendimento de qual é o caminho seguro para trilharmos o caminho de bem. E esse caminho nos mostra no Evangelho de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Sou o caminho, a verdade, a vida. Amai-vos, faça aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. O mal seria aniquilado nesse momento. Não só se nós alcançássemos a compreensão, mas nós nos puséssemos a fazer. Alguns de vocês se sentem exaustos nesse momento, porque parece que não tem jeito quando a gente olha ao redor. Tanta injustiça, tanto mal, tanto interesse, tanta corrupção. Aparentemente parece que não tem fim. E o que eu devo fazer? A minha parte. Porque o que importa no final é o que eu faço. O que o outro faz responderá a ele. E eu podendo ajudar pelas minhas palavras, eu podendo ajudar pelo meu exemplo, estou fazendo a minha parte. Não me torno indiferente, mas eu preciso buscar a compreensão para que eu me melhore, aproveite as oportunidades todas que eu tenho para me tornar uma criatura de bem. E pelo meu exemplo, então, eu vou ali contagiando. E esse é o processo em que todos nós nos entrelaçamos fraternalmente. Há pessoas que a gente, pelo simples fato de estar do lado, nos faz um bem danado. Não importa o tempo em que eu não encontro, mas cada encontro é uma celebração. E assim deveria ser.
Há pessoas que nos encontros dizem assim: poxa, faz um tempão que você não me liga. Mas você também não. E o nosso hábito sempre é da cobrança. E não fazemos os atos dos nossos encontros uma celebração. Mais doação. Porque eu queria que ela tivesse me ligado. Porque o meu egoísmo, sem que eu perceba, fala mais alto. Então o meu tempo é importante, as minhas coisas, percebe? Nós vamos nos fechando naquilo que é nosso. E só o que é nosso tem alguma relevância, tem alguma importância. Prefiro as reuniões online, porque o meu tempo é muito precioso. Percebe? E nós estamos deixando sutilmente coisas muito importantes escaparem pela mão. Mas para se manter no caminho do bem, no bom caminho, no caminho de luz, no caminho de amor, no caminho de paz, num caminho de trabalho, num caminho de benevolência, é preciso muito esforço, porque as coisas do mundo são muito convidativas para nós, e elas nos tiram a atenção muito facilmente, nos tiram do caminho muito facilmente, e é preciso que a gente então tenha uma conexão com o nosso propósito muito forte. Quando eu consigo responder por que é que eu estou nessa vida, e eu, quando faço a pergunta, vejo muitos irmãos respondendo: para me melhorar. Boa resposta genérica. Alguém vem para piorar? Isso não é conexão com o propósito. Eu venho para trabalhar, não trabalha para ver. Os boletos vencem. Para trabalhar e para me melhorar, o que é que eu vim fazer? Para que é que eu me levanto todos os dias e volto para casa e respondo: cumpri a minha proposta hoje, aquela que me faz levantar todos os dias, cumpri hoje. Mas eu converso com pessoas de 40, 50, 60 anos, não sabem para que se levantam, não buscou conexão consigo próprio, não buscou o autoconhecimento, não buscou então o autodesenvolvimento. Porque a nossa felicidade no mundo de provas e expiações, e a leitura nos diz: nós estamos a passeio na terra, nós viemos de férias, porque o lugar tão esperado para depois do nosso desencarne, chamado céu, é sempre um mar azul, coqueiros, rede, uma brisa e água de coco. E se tiver alguém para me abanar, tá bom. Jesus nos alerta: meu Pai trabalha incessantemente, e eu também. Um lugar mais confortável, que seja merecido por nós, depois do nosso desencarne, depende única e exclusivamente do nosso plantio aqui. Deus ainda é misericordioso, né? Nos dá a possibilidade de plantar o que quisermos, nos dá a orientação segura, mas diz: é com você, filho. E a colheita, lógico, é absolutamente certa. Então não há mal, não há injustiça, só há o caminho do bem. A dificuldade é de nós conseguirmos nos manter. Ah, mas os flagelos, nossos irmãos tiveram um terremoto terrível agora, chegaram já a 3.000 mortos. Flagelos que nós podemos evitar? Muitos deles. Como nós tratamos a nossa casa,
como nós cuidamos da nossa casa, o nosso planeta, que nos dá em absoluta abundância tudo que nós precisamos. Nós tratamos com muito pouco caso. É só colher. Os adventos catastróficos são oportunidades ricas de nós nos adiantarmos mais rapidamente, em saltos, não escolhido o caminho do amor, o caminho da dor nos encontra, para nos sensibilizar quanto à oportunidade de fazer o bem, porque a catástrofe coloca todos praticamente em mesmo nível. A enchente no Rio Grande do Sul destruiu a casa do rico, do pobre, trouxe as mesmas doenças. Entende-se que o que tem mais condições de lutar, e teria também mais condições de fazer ações solidárias, o que tem mais condições. Será que isso toca seu coração? Entendendo que eu estou na catástrofe, você também, mas eu posso fazer mais por você. Será que aproveito? Hora do plantio, será que eu planto? Então a colheita depois é certa. Tendo o melhor entendimento do que é Deus e não percamos de vista, porque na hora da dor, muitas vezes a gente se esquece e acha que Ele não está olhando direito para a gente. Deus nos abandona muito. Jesus sempre de mãos dadas conosco, trazendo o seu exemplo de vida. É com a gente, meus amigos, sempre foi com cada um de nós, não é por mais, porque o outro, porque fulano, porque isso, é com a gente. Você faz o seu caminho de felicidade, ainda num mundo de provas e expiações, onde a dor é muito grande e a felicidade não é deste mundo. Mas é possível ser feliz num mundo de provas e expiações? Eu tenho plena convicção. Plena convicção. E não está no lugar, não está no futuro. Felicidade é feita todo dia. Felicidade está na nossa jornada. Todos os dias nós podemos construir um pedacinho de felicidade e saborear. Nos apressemos. Um mundo de regeneração, que será um mundo mais confortável, espera pelas nossas ações. Nós somos os encarregados de encaminhar esse nosso planeta de provas e expiações a um mundo de regeneração. Encaminhar os espíritos novos que chegam, confusos, e que estão recebendo de nós uma carga de responsabilidade gigantesca. A tal da geração Z, coitadinhos. São nossos filhos. Cabe a nós a melhor orientação, o melhor que nós tivermos para eles. Porque no nosso próximo reencarne, o mundo já não será mais de provas e expiações. Se aqui nós retornarmos em um mundo de regeneração em fase inicial, se formos degradados, o que não é difícil, retornaremos a um mundo mais primitivo, para levar toda a nossa boa bagagem para encaminhar este planeta primitivo a um planeta de provas e expiações. Lembrem-se, o plantio é nosso, é de cada um. O caminho de cada um pertence a cada um e a mais ninguém. Com fé em Deus, o apoio do Evangelho de Jesus, aos Espíritos benfeitores, ao entendimento que nos traz a doutrina espírita, tenhamos muita força e muita fé. Assim seja.